Meu nome é Ariane Porto, eu sou professora do Instituto de Artes da Unicamp, sou graduada em Ciências Sociais pela Unicamp, fiz meu mestrado e meu doutorado na USP, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, em Dramaturgia, e o meu pós-doc também na ECA, em Comunicação. Então, minha área de formação é em Ciências Humanas, Artes. E agora, há pouco tempo, 3 anos, professora do Instituto de Artes da Unicamp. Eu trabalho na área de produção artística, produção criativa. E tem 2 projetos que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Um deles está completando 10 anos esse ano, que é o BenTV, que eu gostaria de falar um pouquinho, porque eu acho que eles conseguem exemplificar um pouco quais as ações que eu venho tentando implementar, unindo ensino, pesquisa e extensão, que eu acho que é uma coisa só. Às vezes, quando eu olho para o logo da Unicamp, ele tem 3 bolinhas assim, ensino, pesquisa e extensão. E eu sempre vejo as 3 unidas, assim, essas 3 bolinhas unidas com uma fluidez, não tem como separar. Eu acho que esse que é o grande desafio dentro da universidade. E como que dentro da universidade também a gente consegue, né, pesquisa, ensino e extensão, incorporar outros conhecimentos e saberes, mas mais importante do que incorporar, para mim, é ser incorporado por eles. Porque muitas vezes a gente fala, não, nós vamos incluir. Mas a gente tem que ser incluído também. Então, como que a gente torna essa relação de fato dinâmica e dialógica? Eu fico pensando que essa questão do diálogo, ele é o ponto de partida, inclusive não só para esses projetos que eu vou falar, mas para o lugar da onde eu me situo, aonde eu fico, aonde eu me posiciono mais confortavelmente para trabalhar essas questões todas, que é a área da educomunicação, que é o campo da educomunicação. Uma área recente, nova, novinha, né, se a gente pensar perto das outras áreas do conhecimento e ciências. A educomunicação, ela tem como base esse diálogo, mas é um diálogo, eu penso que o diálogo vem do ato de eu falar, do ato de eu escutar, e o resultado disso que é a possibilidade da gente se entender. Eu acho que a educomunicação, para mim, é um ato de auscultar. Aliás, eu pensei nisso bastante, porque eu acho que não adianta eu escutar, eu tenho que auscultar. Auscultar porque às vezes tem alguns ruídos que são incompreensíveis para mim. Eu acho que esse que é o grande barato, é o espaço onde a gente vai construir, onde eu não entendo esse ruído, mas eu sei que tem um ruído e deixo me afetar por esse ruído. Então, para mim, a educomunicação é o espaço do diálogo, ok? Um diálogo onde eu vou auscultar o outro, onde eu estou aberto para entender esse outro e sou capaz de me revelar nesse processo de ausculta. Porque essa questão de auscultar também me remete muito a uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é o passo seguinte, que é a questão do diagnóstico. Então a gente ausculta, o médico vem, põe o ouvidinho aqui, tem um ruído estranho. E ele vai fazer o quê? Um diagnóstico bacana. Então, para mim, a educomunicação ele é um processo de diálogo, porém que traz um diagnóstico. Que traz um diagnóstico do outro e que é tão ou mais revelador de mim mesmo. Isso é como eu trabalho a questão do dialógico dentro da educomunicação. A outra questão que a educomunicação traz implícita enquanto campo é a questão da interculturalidade. Então aí eu fico muito à vontade também
nesse campo porque eu não conheço outro. Eu não conheço outro espaço de olhar o mundo, de me relacionar com ele, senão o espaço da interseção entre as culturas. Aí eu fico pensando, né, na minha formação como antropóloga, ou como artista, ou como docente, ou como aprendiz, a questão do que significa a cultura para mim. E a cultura, para mim, é o lugar da onde eu vejo o mundo. Só que não é o lugar da minha cultura, é o lugar da interseção das culturas. É o espaço da festa, que é o espaço do encontro dos diferentes. Esse é o espaço da cultura, é o espaço da onde eu vou olhar o mundo. É o espaço da onde eu vou olhar o outro. É o espaço aonde eu vou me colocar para o outro me ver e me entender. Eu acho importante eu colocar essas coisas, talvez nem tanto para vocês me conhecerem, mas mais para eu me conhecer, porque às vezes a gente vai fazendo, mas a gente não para pensar no que isso criou de sentido para a gente. Aí eu entro numa outra questão que eu acho que é o outro ponto, que é o basicão, que é a criação de sentido. Então a gente fala, ok, educação problemática, problemas na educação, falta isso, falta aquilo. Falta o quê? Eu me pergunto muito o que falta na educação, no processo formal da educação, com letra maiúscula. E eu acho que o que falta é a criação de sentido. Que sentido tem para mim essa troca e esse momento? Que sentido tem para mim como aluno? Que sentido tem para mim como professor? Volto e coloco mais uma bolinha na cestinha da educomunicação, que é o espaço de onde eu estou vendo o mundo e quero que o mundo me veja. Como é que eu faço criar sentido? Eu tenho que auscultar essa realidade, essa sociedade, esse outro, essas vozes, esses ruídos que eu não entendo, tentar entender o que aquilo dialoga comigo, me colocar ao mesmo tempo dentro desse processo como quem ensina e quem aprende, mas isso de uma forma verdadeira e ética. E dentro dessa relação do ensino e da aprendizagem, para que haja criação de sentido, é fundamental a tranquilidade do não saber. Não saber. Não saber. Chegar à vontade para o encontro com o outro, sabendo o que o outro vai te trazer de novidade, o que aquilo vai acrescentar no teu espaço vazio de construção de um saber. Então, são questões que a educomunicação nos coloca, que são questões que são bem complicadas, porque a gente está falando de uma nova forma de entender o processo de ensino e aprendizagem, que é a junção da educação com a comunicação. Então, se a gente pensa numa forma um pouco mais singela e superficial, a educomunicação, que ensino à distância, é a mediação tecnológica, é o uso dos meios, é a aprendizagem com relação aos meios, também. Mas a comunicação mesmo enquanto tecnologia social. Como é que eu me comunico de fato com você, com ou sem mediação tecnológica? Então entra numa outra questão que eu acho fundamental, de achar que para a educomunicação se estabelecer é necessário a mediação tecnológica. Eu acho que ela não é necessária. Eu acho que ela ajuda muito, porque ela é uma linguagem que padroniza e se transforma numa estrada de mão dupla, onde a gente pode trafegar com alguns parâmetros. É como se fosse um sinalizador, como se a gente pegasse uma estrada assim, com muita neblina. É importante ter um olho de gato, ter uma marquinha amarela, né? Que são pontos para a gente ter como norte, para não cair nos precipícios, né? Então eu acho que a educomunicação, para mim, quando eu me encontrei com a educomunicação, eu me encontrei com um mundo possível,
onde a criação de sentido, ela é a nossa meta. A meta de todos que estão nesse processo. Então eu vou tentar exemplificar um pouquinho com 2 projetos que eu venho desenvolvendo. Eu vou falar primeiro do projeto BEM-TV. BEM-TV, para quem não é do Brasil, das Américas, não sabe, é um pássaro. Eu gosto muito dele porque o canto dele, né, BEM-TV, tem muito a ver com ver bem o outro. Ver bem, eu te vejo bem, eu bem te vi, eu te vejo bem. E ele é amarelo, que é ótimo, é bonito, é alegre, é sol. E uma característica do BEM-TV que eu acho fundamental, e eu acho que é a grande capacidade dele de sobrevivência, ele faz o ninho dele com qualquer coisa. Tudo que ele achar tá bom. Ele faz o ninho dele na árvore, num buraco na parede, em cima de um poste. Valeu. Ele vai achando coisas, levando para dentro do ninho, e o ninho dele é aquilo que é possível. E eu acho isso muito bacana, é aquilo que é possível, que faz sentido para ele, que ele tira do ecossistema onde ele mora. Voltamos na educomunicação, que é um processo de integração do ser humano dentro do seu ecossistema, com aquilo que é possível, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele encontra, com aquilo que ele ressignifica. Então o BEM-TV eu achei um nome bem interessante e batizei de BEM-TV um experimento que nasceu de na verdade, de um incômodo meu. Então, eu acho sempre muito interessante pensar na gênese, né? Eu acho que mais importante do que entender o que eu faço é entender o porquê eu faço isso, que sentido tem isso para mim. E a questão do BEM-TV, ela é reveladora de incômodos que eu tenho na relação com o outro. No caso, o outro é a criança, é o adolescente. Eu trabalho com produção audiovisual, com teatro, e sempre trabalhei, fiz filmes, fiz peças, trabalhei muito com o universo da infância. E sempre me incomodou muito falar pela criança. Então, quando eu sentava, escrevia um roteiro, dava para uma criança, para ela falar aquilo, eu me sentia mal. Porque eu falava, quem sou eu para escrever alguma coisa e dar para essa criança e depois filmar e fazer o meu filme? E foi depois do meu primeiro longa-metragem, que se chama Ilha do Terrível Rapa-Terra, que eu resolvi não fazer mais isso. Eu resolvi criar espaços para que as crianças pudessem dizer para mim o que é relevante para elas. Mesmo porque eu estava achando que eu estava sendo muito politicamente correta, querendo falar de natureza, de meio ambiente. Falei, será que as crianças querem falar disso? E aí nasceu o projeto BEM-TV, que é um projeto de audiovisual, onde a proposta, desde o primeiro dia, foi criar ninhos, núcleos de produção audiovisual. Porque outra coisa que sempre me incomodou foi chegar nas comunidades, chegar no grupo de criança, com os meus equipamentos, com as minhas tralhas, no meu disco voador, pousar naquela comunidade e falar assim, opa, vamos brincar de fazer cinema, vamos brincar de fazer vídeo? Vocês fizeram? Que bacana, agora tchau que eu vou embora, recolho tudo e vou embora. E não ficou nada para aquela comunidade. Fundamentalmente, não ficou para ela a capacidade técnica e tecnológica de se exercitar numa linguagem nova. No caso, as novas tecnologias digitais. Então o BEM-TV teve por parâmetro inicial a criação de núcleos de produção audiovisual com crianças de qualquer lugar. Crianças da periferia, crianças de culturas distintas, então montando um ninho do BEM-TV em aldeias indígenas, um ninho em quilombo, um ninho na periferia, um ninho em escola, um ninho... E aí as crianças começaram a se exercitar, criando suas próprias histórias. Animação, ficção e documentário. A única coisa que a gente fazia era chegar com os equipamentos, falar isso agora é de vocês, quem vai tomar conta, quais são as regras, como é que vai ser.
do que nós vamos brincar. E aí o BenTV começou. E aí a gente já tinha produzido bem uns 150 filmes, sempre acompanhado do making of. Porque para mim, voltando, o mais importante do que fazer é o como fazer, é o processo. E eu comecei a perceber que ali tinha um outro universo que eu não estava percebendo e não estava sabendo muitas vezes como lidar. Então quando uma criança chega para mim e fala assim, olha, eu quero, quando um menino de 13 anos chegou para mim e falou assim, eu quero pôr um beijo gay no meu filme. Aí o meu educador chega e fala assim, Ariane, como é que a gente vai resolver isso? Eu estou dentro da escola. Eu falo assim, eles vão ter que resolver isso. Por que eles estão querendo fazer isso? Vamos ver qual que é. Qual é a necessidade de se falar disso nesse espaço? E assim foi. E as questões começaram e eu comecei a ver que a gente precisava estar mais preparado para atender essas questões. Porque, diferentemente do que eu podia imaginar, as crianças são mais politicamente corretas do que eu. Elas queriam falar coisas muito mais profundas e importantes do que eu estava achando que seria a escolha delas. E nós não estávamos preparados para lidar com isso. E aí que começou o trabalho de educomunicação, de formação dos nossos educadores e a transformação desses educadores em educomunicadores. Então era a ideia de, eu estou usando a tecnologia, porém eu estou desvendando diálogos que não tinham possibilidade de acontecer de outra forma, em outros espaços. E essas questões são pertinentes no processo de ensino e aprendizagem dessas crianças. Então, começamos com um trabalho de formação, até que eu senti necessidade de estabelecer uma metodologia a posteriori para que isso pudesse ser compreensível e difundível. Eu precisava ter algo para compartilhar, porque a experiência dos ninhos do BenTV era tão rica que eu precisava dividir. E foi aí que eu construí o meu pós-doc com a metodologia BenTV. Então, vendo como que a questão do audiovisual pode ser utilizada nos processos com crianças deficientes, físicas, mentais, crianças com dificuldades de aprendizado, crianças pobres, crianças ricas, índios, quilombolas, crianças em tratamento oncológico. E comecei a sentir o potencial de troca quando a gente fazia os encontros para assistir os filmes 2 vezes por ano. E aí veio um outro incômodo. Eu não posso pôr essas crianças para trocar coisas prontas. E também me incomoda muito criar um ninho onde a pessoa fique presa no lugar. Porque o BenTV tem seu ninho, mas ele vai e vem com liberdade. E será que eu estou propiciando essas crianças caminharem, voarem, se deslocarem com liberdade? E aí veio a ideia de construir um longa-metragem com essas crianças, que é o BenTV, o filme, como eu vejo o mundo e como o mundo me vê, que a proposta foi exatamente essa. Esse projeto começou, esse especificamente do longa-metragem, em 2010. Colocar as crianças em contato com os seus próprios universos, os seus mundos, tanto reais como ideais. E propondo para essas crianças trabalharem os seus mundos reais através do documentário e os seus mundos ideais através das animações. Só que a ideia é que elas fizessem isso coletivamente para que a gente pudesse colocá-las em contato, para promover essa mudança de espaço. E aí nós começamos a usar videoconferências por as crianças de vários países e hoje o BenTV, o filme, é uma experiência que a gente desenvolve já em vários países, a gente conseguiu ir para os 5 continentes. Então é Brasil, Angola, Gana, Espanha, Inglaterra, Bulgária, Nepal, Japão e Nova Caledônia. A gente andou por esses países, a gente colocou essas crianças em contato, a gente usou o audiovisual para que elas pudessem se comunicar entre elas, mas fundamentalmente entre o próprio grupo. E nós estamos nesse processo agora de juntar essas crianças todas e finalizar esse longa-metragem. Não para que a gente possa ter um produto acabado, mas para que a gente possa ter um produto disparador,
e continuar abrindo novos diálogos. E foi no BenTV o filme que surgiu uma outra dúvida. O nome do projeto era Como Eu Vejo o Mundo e Como o Mundo Me Vê. E eu falei, meu Deus, como uma criança cega vê o mundo? Como uma criança cega pode se expressar através do audiovisual? E foi aí que a gente deu um outro passo, que foi através de uma parceria com a Fundação Dorina Novio, em São Paulo, com crianças cegas e de baixa visão. Nós conseguimos fazer uma oficina de audiovisual e conseguimos estabelecer alguns parâmetros e uma metodologia para que crianças cegas e de baixa visão pudessem usar o audiovisual. Então, quando eu sento e ligo e consigo ver uma criança cega fazendo uma animação, operando uma câmera, entendendo que ela tem uma forma de se relacionar com o mundo diferente, mas que pode ser canalizada pelo audiovisual, apesar dela não enxergar nada, ela está usando o audiovisual para que o mundo a enxergue. Então isso foi muito transformador dentro do BenTV. Então hoje o projeto BenTV, ele é um processo. Ele é um processo educomunicativo para trabalhar questões muito diferentes e amplas, e individuais e coletivas. Então, se na Bulgária o projeto está sendo implantado na Universidade de Sófia para trabalhar a questão de psicologia infantil, e ao mesmo tempo pode ser utilizado para tratar questões como o ensino de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras, para atender uma legislação que existe, eu vejo no BenTV um potencial transformador de mudança de parâmetros de relacionamento e de construção de um processo de ensino e aprendizagem, onde as crianças estão ensinando e estão se ensinando. Então, quando as crianças do Quilombo, de Brotas, em Itatiba, olham as crianças de Angola e falam, vocês são igual a gente, nós somos parecidos, e eles começam a construir a sua história, sim, porque minha tataravó veio, não, porque daí veio de Angola. Há uma descoberta do mundo e acontece a grande alquimia, que é a alteridade, que é eu ser capaz de mudar de lugar com o outro. E a tecnologia digital me permite compartilhar uma tecnologia social. Então eu acho que essa é a grande descoberta para mim do potencial das linguagens diversas se encontrando e sendo mediadas, como aqueles riscos amarelos e olhos de gato numa estrada nublada, pela educomunicação, fundamentalmente pelas tecnologias digitais, que facilitam essa conversa e esse diálogo. Então, esse é o projeto BenTV. Ensino, pesquisa, extensão, área da educomunicação, aonde o aprendizado se faz no caminho, aonde nós não sabemos onde vamos chegar, mas que existe do lado deles e do nosso a tentativa e a vontade de sermos um conjunto, um coletivo, e de tentarmos buscar esse caminho juntos. Projeto 2, mais recente, mais novinho, mas também muito transformador, pelo menos do lado de cá. Eu espero que seja do lado de lá. É um projeto que a gente está desenvolvendo, que se chama Rua, o jogo da vida real. Nasceu de um preconceito que eu tenho. E como preconceito para mim é burro, todo, eu me penitencio, assumo os meus preconceitos e tento rompê-los. Eu estava fazendo um curso de TV digital e aí o tema era, e seria numa próxima semana, o formato reality show. E eu, como bom intelectual, reality show, não. Televisão, não. Reality show, não. E fui dormir incomodada com isso. E acordei no meio da noite, Rua, o jogo da vida real. Então a lógica
é a construção de um formato novo para audiovisual, televisão, novas plataformas, sejam elas quais forem, de um programa que é um reality show às avessas, que as pessoas, ao invés de ficarem confinadas em casas confortáveis, comendo, bebendo e fazendo festa, elas vão morar nas ruas das grandes metrópoles. E elas são ajudadas por anjos, que são moradores de rua. Pessoas que estão em situação de rua, mas que podem, nesse caso, funcionar como aqueles elementos amarelinhos, olhos de gato, para nos livrarmos dos precipícios. Então a ideia é um projeto que nasceu para justamente tentar trabalhar a questão dessa população em situação de rua, que cada vez cresce mais, não é só do Brasil, é do mundo, e que nos torna cada vez mais insensíveis, porque nós não nos reconhecemos. Então a sociedade fica dividida entre a casa e a rua. Então a pergunta é, o que aconteceria se você tivesse que morar na rua? Então a regra do jogo é pessoas absolutamente normais e aceitas com seus trabalhos, suas vidas, suas casas, seus celulares, se veem despojadas de absolutamente tudo e têm que viver nas ruas de São Paulo, no nosso caso, porém coletivamente. Como é que eu faço para sobreviver? E o que isso vai revelar de mim? E o que isso vai revelar de quem está assistindo o programa? Então a gente está agora preparando para começar em fevereiro de 2016 um curso de extensão dentro da Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp, que prevê que as pessoas possam não apenas pensar novas formas de fazer televisão, tecnicamente, como é que eu controlo um universo incontrolável, que é o universo das ruas das grandes cidades, mas também como é que eu trabalho esse reality show dentro de uma lógica de algo social e relevante, não só para aquelas pessoas que estão na rua, mas para nós que não estamos na rua e que perdemos a capacidade de compreender. Então, na mesma forma do BemTV, é a mediação tecnológica construindo um processo educomunicativo, colocando as pessoas juntas e fazendo com que as pessoas mudem de lugar. Então, numa sociedade atual onde as pessoas que foram para a rua são pessoas que perderam tudo, que não tem mais nada, no nosso caso específico, são elas que vão garantir a nossa sobrevivência. Nós precisamos delas. E nós, que temos tudo, de tudo somos despojados para tentar, de fato, entender o que faz sentido. Então, acho que esses dois projetos, eles têm na verdade, me trazem uma revelação, que é o que me move, que é a pergunta que eu sempre faço para mim, para os meus alunos, para os meus companheiros de trabalho, o que me move? Então, quando eu olho para o BemTV, para o Rua e para os outros projetos em desenvolvimento, eu penso, me move a tentativa de buscar sentido, criar sentido nesse processo todo, a partir da universidade, criando novos parâmetros para enxergar o outro nessa relação e nessa relação com o outro enxergar a mim mesmo. E eu acho que a educomunicação se apresenta como um campo onde todas essas indagações são possíveis, onde todas as dúvidas são possíveis, onde todas as ansiedades são possíveis, onde todas as fragilidades são possíveis. Eu digo que não são possíveis, elas são necessárias. Eu não posso entrar no campo da educomunicação cheia de certezas, cheia de preconceitos, cheia de segurança. Então é um campo onde a gente entra sem saber o que vai encontrar. E eu acho isso muito bom.